E muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, nosso espaço que te deixa muito bem informado das notícias aqui da Câmara e também da nossa cidade. E hoje vamos te mostrar os impactos da prematuridade. O Brasil é um dos países com maior número de nascimentos prematuros no mundo e um dos motivos está na pré-eclâmpsia. Ainda iremos repercutir um dado nada positivo para os trabalhadores brasileiros. Demissões por justa causa batem recorde no país. Vamos apurar o que motivou essa realidade e os impactos deste tipo de desligamento. E é claro que tem mais notícias. Bom, um levantamento mostrou que o Brasil registrou recorde histórico no número de demissões por justa causa neste ano. Considerada um tipo grave de desligamento, a justa causa impede que o funcionário tenha acesso aos direitos trabalhistas e só pode ser motivada por casos específicos. Entre as explicações para a alta nas demissões por justa causa estão as mudanças nas relações de trabalho neste pós-pandemia. As relações entre empregado e empregador não são mais as mesmas. O crescimento das demissões por justa causa revela mudanças recentes nas dinâmicas de trabalho. Número recorde, segundo uma pesquisa nacional. 31.511 casos só em janeiro desse ano. Na comparação com dezembro de 2023, a alta foi de 11,5%. Já em relação a janeiro do ano passado, o aumento foi de 25,6%. Esse advogado trabalhista explica que o resultado pode estar atrelado às condições do mercado nos últimos anos. A pandemia trouxe algumas novas possibilidades, novas ideias aos empregados e empregadores. E essas novas ideias, infelizmente, algumas são contrárias à lei. Muitas pessoas querem trabalhar, receber mais e, por isso, tentam fazer naquele trabalho uma venda incorreta, uma concorrência desleal com a empresa, consegue um serviço extra, vai fazer o serviço extra e não vai trabalhar, abandona o serviço. A demissão por justa causa é aquela que ocorre quando o empregado comete uma falta grave. Os motivos estão previstos na CLT. Nessas situações, a rescisão do contrato de trabalho é imediata e acontece sem o pagamento de verbas rescisórias, como aviso prévio e a multa do FGTS. Existem alguns requisitos para essa demissão. O primeiro deles é o dolo ou a culpa. Se o empregado teve intenção de prejudicar o empregador ou se ele fez aquele ato de forma culposa, ou de negligência, imprudência, imperícia. Exemplo claro é aquele motorista que, dirigindo o carro, usa um celular. Isso é imprudência. Então, ele pode ser demitido nessa situação por justa causa. Quando é por justa causa, você só recebe o saldo de salário, ou seja, aqueles dias que você trabalhou, e férias que estiverem vencidas. O resto, perde-se tudo. Perde-se o 13º proporcional, férias proporcionais e todos aqueles direitos a mais que você teria. O dinamismo do mercado pós-pandemia e os fatores culturais estão entre as principais causas apontadas pela pesquisa para o aumento das demissões por justa causa. Mas o que também chamou a atenção foi a mudança comportamental diante da volta ao trabalho presencial. Condutas como a diminuição da tolerância às exigências e à autoridade, os baixos índices de produtividade e a pouca iniciativa no ambiente presencial são destacados pela pesquisa como determinantes para a decisão das empresas. Esse psicólogo explica que comportamentos considerados comuns no home office podem ser interpretados como insubordinação no trabalho presencial. Sim, a gente tem dentro do home office mudanças que são mudanças comportamentais, né? As pessoas interagem de maneira diferente. Então, o exemplo, né, de fechar a câmera durante uma reunião, ou mesmo você poder fazer uma gerência melhor do seu tempo. Essas mudanças de comportamento que se acentuaram bastante durante o tempo de home office, elas não se adaptam muito bem ao presencial, né? E aí a gente começa a ter conflitos, né? As diferenças entre gerações também influenciou as relações profissionais. A geração Z, formada pelos nascidos entre 1996 e 2010, chega ao mercado com expectativas diferentes, o que entra em conflito com lideranças ainda sem preparo para gerenciar equipes multigeracionais. Os mais jovens perceberam que não houve um impacto muito grande em produtividade e que eles poderiam sim ter mais qualidade de vida se fizessem uso adequado da tecnologia.
E o que acho que a grande maioria sente é que o abandono dessas tecnologias, o abandono dessas facilidades, por exemplo, do home office, em parte não se sustenta de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista até mesmo de produtividade, mas sim por uma dificuldade de outras gerações de fazerem o uso adequado dessas tecnologias. Diante de um cenário tão complexo e em constante mudança, conhecer os próprios direitos pode dar ao funcionário proteção legal e segurança no exercício do trabalho. É importante entender que a justa causa ela é imediata. A partir do momento que o empregado faz algum ato faltoso, grave, ele é demitido no exato momento. Tem que ser imediato. Esse empregado normalmente não vai aceitar essa situação. Então, em média, 90% das pessoas que são desligadas por justa causa entram com uma reclamação trabalhista para reaver os direitos e verificar se aquela justa causa foi justa. E com certeza a justa causa é péssima para o trabalhador, por isso é muito importante que o funcionário entenda o seu papel na empresa e até onde vai o limite de determinadas atitudes. Só que você sabia que é possível que um funcionário aplique justa causa na empresa, conhecida como rescisão indireta? Isso pode acontecer se a empresa cometer abusos e irregularidades. Aí o funcionário está autorizado a pedir a demissão, mantendo todos os direitos trabalhistas. Quem explica melhor para a gente é o repórter Marvin Pinho. Boa tarde, Marvin. Guerra, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Rescisão indireta. Você já tinha ouvido falar desse termo? O que você sabia a respeito disso, Guerra? Eu confesso que eu não entendo muito a respeito disso e é justamente por isso que a gente está aqui com o Diego Rocha para entender um pouco melhor a respeito da rescisão indireta. O Diego Rocha, que é advogado trabalhista. Diego, primeiramente, como funciona, né, esse rompimento ali do vínculo, mas que não caracteriza o pedido de demissão, como a gente conhece? Pois é, geralmente o pessoal é mais acostumado ao pedido de demissão ou ser mandado embora, né? E existe essa outra modalidade que é o pedido da rescisão indireta, onde o empregado pode considerar o seu contrato rescindido por descumprimento das obrigações pelo empregador. E são mantidos os benefícios, os direitos, né, que a pessoa tem, no caso, quando ela é mandada embora? Como que funciona? Quando é feito o pedido da rescisão indireta, ela sai recebendo as verbas como se tivesse sido dispensada sem justa causa. Então vai receber aviso prévio, multa de 40%, seguro-desemprego, coisas que se fosse feito o pedido de demissão ou até uma justa causa, ela não receberia. Mas nesse caso da rescisão indireta, tem um processo aí, né? Tem que procurar um advogado, tem o processo. Isso tem algumas mudanças nesse andamento, não tem? Sim, ele não é de forma automática. O empregado, ele tendo o descumprimento, ele ingressa com uma ação do pedido da rescisão indireta e ela é decretada na justiça. Então, o juiz, entendendo que é o caso da rescisão indireta, vai determinar o encerramento do contrato e determinar o pagamento das verbas, como eu disse, com todos os direitos. Se não ficar comprovado que seria o caso da rescisão indireta, provavelmente a resolução será como se ele tivesse pedido demissão. E, Diego, se tratando da rescisão indireta, ela é usual, acontece com frequência hoje em dia? As pessoas sabem como funciona? Como que você entende isso? Infelizmente, não tem tanto conhecimento para a população. Quando existe alguma causa de rescisão indireta, às vezes até por aquele momento, o empregado acaba pedindo demissão. E aí este pedido de demissão muitas vezes acaba sendo validado pela justiça, o que não poderia ele depois entrar com a rescisão indireta. Então, a população não sabe muito desse instituto que é a rescisão. E são de diversas formas. Se ele for agredido no local de trabalho, o mais comum é quando a empresa não faz os depósitos de fundo de garantia, então ele vai lá verificar o extrato, não tem os depósitos de fundo de garantia. Também o que pode acontecer é aquele cara que trabalha por produção, por meta, e aí a empresa, para reduzir o salário, começa a passar menos atividade para ele, ele vai tendo uma queda do seu salário. Então são situações que o empregado são colocadas que faz com que ele tenha direito à rescisão indireta. Mas pouca gente sabe, aí se vê naquela situação um pouco mais fragilizada, pede demissão e encerra por ali. E dentro disso, né, se tratando de uma situação em que as pessoas precisam ter mais informação a respeito, é importante ressaltar também que as condições elas estão discriminadas, descritas na própria CLT, né?
Sim, está lá no artigo 483, lá tem um rol de situações que já direciona o que seria um caso de rescisão indireta ou não. Não por alguma questão, tem que ter uma grande relevância. A gente compara ela muito com a dispensa por justa causa. Só que a dispensa por justa causa é o empregador dispensando o empregado. E aí quem popularmente seria o inverso, seria o empregado dando uma justa causa no empregador. Então, por ser o ato mais grave, ele precisa ter uma substância para que seja considerado. Não pode ser por qualquer situação, qualquer desentendimento ou desavença no local de trabalho. Precisa ter robustez mesmo. Perfeito. Diego, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Guerra. Interessante saber que a própria CLT já prevê essa situação, né? A rescisão indireta por parte do trabalhador, mantendo todos os direitos ali previstos no CLT. Volto com você. Obrigado, viu, Marvin, pelas informações. Então fica o recado. Uma boa relação de trabalho deve ser obrigação de um funcionário e também da empresa. Bom, e para quem foi desligado, o importante é recompor as forças para procurar uma nova oportunidade, não é mesmo? E nisso a gente te ajuda aqui no Boletim. Apresentamos para você, na nossa agenda de serviços, as vagas de trabalho abertas aqui na cidade. Vamos ver? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, agente de organização escolar, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, analista de recursos humanos, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti grangeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de refrigeração, balconista de açougue, cabista, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, costureira geral, cozinheiro, eletricista de instalações industriais, empregado doméstico, encanador, enfermeiro, estoquista, fiscal de prevenção de perdas, garçom, inspetor de linha de produção, instalador e reparador de linhas telefônicas e telegráficas, mecânico de motocicletas, mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de injetora de plástico, operador de telemarketing, operador de vendas para lojas, padeiro, piscineiro, repositor para supermercados, servente de obras, sushi man, técnico de planejamento de obras, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E quarta-feira também é dia da gente falar de empreendedorismo aqui no Boletim. No nosso quadro Empreende Sebrae, a gente te apresenta dicas e cuidados fundamentais para você que sonha em abrir uma empresa. E já adianto o recado, viu? Planejamento e estudo de mercado são receitas para o sucesso. Eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae aqui na região de São José dos Campos, e hoje nós vamos falar sobre estratégias para escalar o seu negócio. Escalar o negócio significa fazer ele romper, crescer, ganhar mais dinheiro, obter maior fatia de mercado. São objetivos que você encontra em escalar. Bem usado para as startups. Agora, qualquer que seja o seu negócio, qualquer que seja o mercado que você atende, para que você cresça, você precisa entender muito bem as expectativas do seu mercado de trabalho, para que você promova inovações que vão ao encontro dessas expectativas e manter a sua oferta de forma ágil para o seu cliente. Se você garante diferencial, satisfação dos seus clientes, satisfação do mercado e a tua chance de expandir aumenta muito. Não se esqueça de planejar o crescimento, porque crescer rápido é tão perigoso como não crescer nada.
E o Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros no mundo. E entre as causas está a pré-eclâmpsia, um distúrbio que afeta cerca de 5% das mulheres grávidas. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2023 foram registrados 7.846 casos de pré-eclâmpsia no país. E como estamos falando de uma condição que não pode ser prevenida, a melhor maneira de garantir a saúde da mãe e do bebê é o pré-natal. A gravidez é um momento mágico na vida de muitas mulheres. Só que esse período de muita expectativa pode ser impactado por um distúrbio conhecido como pré-eclâmpsia. E foi um susto quando a Nayara descobriu o problema. Na semana do nascimento do filho, ela começou a sentir dores fortes e precisou ser internada. Comecei com dores fortíssimas no estômago e a perna direita inchou e dor na nuca, né, por conta da pressão alta. A pré-eclâmpsia é caracterizada pela alta na pressão arterial. A condição é grave e pode causar sérias complicações na mãe e no bebê. O distúrbio pode afetar mulheres com boas condições de saúde e de pressão, e muitas vezes não há sintomas. O Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros no mundo. Entre as causas está a pré-eclâmpsia. Só no ano passado foram mais de 7.000 notificações. Além de afetar órgãos como rim, pulmão e fígado, é uma das principais causas de morte materna no mundo. A pré-eclâmpsia do ponto de vista materno, ela pode evoluir com problema pulmonar, edema agudo de pulmão, pode evoluir com uma insuficiência renal aguda, pode evoluir com uma disfunção hepática, distúrbios de coagulação. Isso vão aumentar o risco na hora do parto, porque essa mulher pode ter problema para coagulação. O sangue não coagula. E aí ela tem uma hemorragia que pode ser muito grave. Para o bebê, também existe um risco de óbito fetal. Um risco desse bebê não desenvolver bem, ele é o que a gente chama de crescimento intrauterino restrito. Isto é, ele não cresce bem. Ainda segundo o obstetra, alguns fatores de risco podem causar a pré-eclâmpsia. São eles: hipertensão, diabetes, obesidade, doenças autoimunes, doença renal crônica, gestação de gêmeos e fertilização in vitro. Mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia também têm mais disposição a desenvolver novamente o distúrbio. Esse é um dos principais fatores de risco, principalmente se na gravidez anterior essa pré-eclâmpsia ocorreu numa idade gestacional muito precoce. Então, veja bem, eu tive pré-eclâmpsia, estava de 7 meses. Nossa, isso aí é um fator de risco importante. Um dos sinais de alerta é a pressão alta, mas o diagnóstico varia de mulher para mulher. Dor na região do estômago e do fígado, náuseas, vômitos, todos esses sintomas podem ser sinais de alarme. E mais um outro, que é diminuição da movimentação do bebê. Então, para uma mulher que está acompanhando o seu pré-natal, que está grávida, se aparecer qualquer um desses sintomas, qual que é a regra? Procurar um hospital imediatamente. Sem qualquer sintoma nem fatores de risco, a Maria desenvolveu a pré-eclâmpsia no final da gravidez. Foram vários dias internada no hospital após uma convulsão. Acordei com uma bela dor de cabeça e tomei Navalgina, passou um tempo, tomei dipirona e fui deitar. Aí quando eu levantei já não estava tendo convulsões. Fui direto para a emergência, fizeram a cesárea de emergência para poder me tratar, que eles falaram que grávida eles não podiam me tratar. E eu consegui conhecer meu filho só depois de 6 dias. Para que casos como o da Maria e da Nayara, que conhecemos no início da reportagem, sejam cada vez menores, o acompanhamento médico é imprescindível. Fazer o pré-natal é fundamental em toda a gestação e é mais uma garantia para manter a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez. Leve a sério. Se você é profissional de saúde, valorize a queixa da mulher. Valorize as hipertensões, mesmo que leves e assintomáticas. Isso significa, às vezes, essa mulher precisa ser observada. Tem que fazer exame de sangue, às vezes precisa de um ultrassom para avaliar se está tudo bem com esse bebê. E ela precisa, principalmente, de ser reavaliada. E com certeza é muito importante assegurar todo o apoio às mães, não só na gestação, mas também nos primeiros meses de vida do bebê.
E para a mãe que trabalha, é concedida a licença maternidade, um benefício que também é assegurado ao pai, mas em uma escala muito menor. Enquanto as mães ganham 120 dias de afastamento, para os pais são apenas 5 dias. O Senado debate uma lei para regulamentar a licença paternidade com a proposta de conceder até 60 dias de afastamento. Para muitos pais, esse seria um apoio importante. E para entender melhor como funciona esse processo de licença paternidade e as suas implicações, a gente levou esse assunto para o quadro Boletim Entrevista. Olá, Boletim Entrevista no ar. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha mostrou que 76% dos brasileiros acreditam que a licença paternidade deveria ser maior. E tem um debate no Congresso acontecendo sobre isso. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a advogada Gabriela Veloso. Bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, é um prazer. Como funciona hoje a lei da licença paternidade? Hoje em dia, o pai, por Constituição mesmo, por conta da Constituição Federal, ele tem 5 dias previsto na Constituição para estar ali, a partir do momento em que nasce a criança, ele tem um dia para registrar, e a partir de então, ele já tem os 5 dias a serem contados a partir do primeiro dia útil. E com esse debate, se ele for para frente, qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser a mudança? Então, lembrando que esses 5 dias, eles já podem ser prorrogados para até 20 dias, para caso a empresa seja cadastrada no programa E-Social. Então, é um programa do governo, em que a empresa cidadã ela tem essa possibilidade de dar mais 15 dias para os pais, e agora, com esse projeto de lei que está em discussão, ele pode ficar até 180 dias em casa. Então, eu acho muito importante, particularmente, para ajudar as mães nesse momento tão frágil da maternidade, e até para aproximar um pouquinho mais dos filhos, né? Mas a discussão principal seria essa gradualidade. Então, ele tem que ser gradual, tem que ser uma mudança gradual, principalmente para os cofres públicos, para não acabar atrapalhando ali no orçamento do Estado. Perfeito. E em que pé está essa discussão no momento? No momento, ela está sendo discutida para aumentar essa licença para os 180 dias. Por quê? Inicialmente, a discussão era ser igualado. Eles estavam tentando igualar a licença paternidade com a licença maternidade, dos 180 dias em órgãos públicos ou 120 dias. Mas o que acontece? Como interferiria muito nos órgãos públicos, no cofre público, eles então decidiram os 2 primeiros anos, eles vão ser, a licença paternidade vai ser de até 30 dias, e a partir de então, no próximo ano, 45 dias, e a partir do 4º ano, ele vai poder aumentar até os 120 ou 180 dias. E quais são as fases dessa discussão até que, de fato, isso se torne uma lei e a licença seja ampliada? Até então, essa discussão ela ainda está sendo... alguns senadores e deputados eles ainda estão discutindo como essa mudança vai ser interferida. Então, ela ainda não foi aprovada 100%. Mas, assim que ela for promulgada, acredito que dê tudo certo com essa modulação, com essa graduação que eles estão propondo, logo a gente vai estar em vigor. Você falou do impacto nos cofres públicos, né? Quais são os outros desdobramentos dessa possível ampliação da licença? Perfeito, isso é interessante, porque com esse projeto de lei vai ser dividido. Eles propõem que não seja integralmente pago pela empresa. Então vai ser dividido entre a empresa e também a Previdência Social. Por isso vai acabar mudando um pouquinho o orçamento público, e é por isso essa discussão toda, por esse motivo ainda não foi aprovada. E é interessante para a família, de maneira geral, que essa licença seja ampliada? Com certeza, porque se a gente for pensar, por exemplo, na empresa, nos projetos da empresa cidadã, que tem essa possibilidade de aumentar em até 20 dias, de 5 a 20 dias, para os pais ficarem em casa, são poucas empresas que participam disso, apesar de ser um projeto muito importante, porque eles ainda auxiliam as empresas nos impostos, tem uma participação muito especial do governo nisso. Mas apesar de tudo isso, ainda são poucas empresas. Acredito que na última pesquisa eram 16% das empresas que participavam disso. Então, com a Previdência Social participando, vai ser muito especial, porque realmente eles vão consolidar esse período maior. Maravilha, Gabriela, gostaria de te agradecer pela presença, pelo esclarecimento.
Imagina, eu que agradeço a todos que estão aqui. Muito obrigada. É importante a gente continuar acompanhando a discussão, porque é fundamental que a mãe tenha o pai ali junto, né, no puerpério, nesse período do início ali da vida da criança. De volta ao estúdio. E agora a gente confere a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também amanhã, quinta-feira. Dia de sol com nuvens durante toda esta quarta-feira, pouca chance de chuva. A temperatura máxima prevista é de 24 graus e a mínima de 13. Amanhã, quinta-feira, apesar de o dia começar sob intensa neblina, a expectativa é de tempo ensolarado. Há pouca chance de chuva. A temperatura máxima esperada é de 25 graus e a mínima de 12. E é isso, a gente se despede agora, mas amanhã tem mais Boletim Legislativo a partir das 2 horas da tarde. Todo o nosso conteúdo e a nossa programação você confere nas nossas redes sociais pelo @tvcâmara_SJC. É o endereço do Instagram, do Facebook e do YouTube. A seguir tem o Hora do Esporte. Até a próxima!